Bem-vindos à RTP África. Hoje vamos conhecer um bocadinho melhor o mundo das telenovelas. Para este programa convidamos o realizador Duarte Teixeira e os atores Érico Santos e Catarina Matos. Olá, bem-vindos ao nosso programa. Olá, obrigado. Começo por ti, Duarte. Como é que é realizar uma telenovela? É assim tão diferente do trabalho de realização no geral? Na minha experiência, realizar uma telenovela é trabalhar com atores diariamente, na gravação de cenas, com algum trabalho que engloba saber bem a história da novela, ter uma ligação bastante forte àquilo que se vai desenrolando ao longo dos episódios, ter um trabalho de preparação de atores fundamental, no meu entender. É aí que começa a grande base ou a grande força de uma história, e ter, como em qualquer programa televisivo, uma boa equipa com as pessoas todas nas suas funções a saberem o que é que têm que fazer na hora marcada, à hora certa, basicamente. No fundo é o realizador que põe em ação toda a história, quer dizer... O realizador é uma peça importante, mas todas as peças são fundamentais. O realizador, no meu ver, e na máquina da telenovela, que é, digamos assim, dentro da ficção, provavelmente, estão aqui dois atores, não me deixam mentir, provavelmente o modo mais trabalhoso da ficção, vá lá, porque num dia ou numa semana temos que fazer determinadas cenas, determinados minutos de telenovela, porque a telenovela tem essa constante diária, é um facto, e todos os dias há episódios que vão para o ar, portanto a produção da novela começa com alguma antecedência, para que quando eles começam a ser emitidos, todos os dias é preciso lançar mais um episódio. Portanto, o básico na novela passa por conseguir cumprir os planos, fazer as coisas todas, sem perder, obviamente, aquilo que é mais importante para quem vê a telenovela em casa, que é a emoção, aquilo que a história conta, o desenrolar do romance, vá lá. Exato. E por ser feito de forma contínua e no momento atual, mais ou menos próximo da atualidade, não é? Dá-vos essa possibilidade de mudar? Dá porque na maior parte das vezes, isto é um assunto que pode crescer por aí fora, mas na maior parte das vezes as telenovelas são abertas, elas começam a ser escritas, há um mote para os primeiros 20, 30, 40 episódios, são analisados pela produtora, por quem escreve e por quem emite, pelo canal, não é? E essa história começa. Mas depois como é que ela vai finalizar, poucas pessoas sabem, inclusive é quem escreve e quem tem a primeira ideia, o guionista ou o coordenador dos guionistas. Tudo isto é um processo que vai evoluindo. Chegou a existir, não sei se ainda existe, mas no passado chegou a existir uma fórmula de novela no Brasil em que as pessoas telefonavam para dizer ou votavam num final de novela A ou num final de novela B. E então há um bocado isso também. E há também o interesse de saber o que é que os espectadores e as audiências acham desta ou daquela personagem. Eventualmente há sempre alguém que morre a meio da novela ou um bocadinho mais à frente. Se não for do gosto do público, não é? Por exemplo, e há outras tantas histórias que fazem com que as novelas tenham este final ou aquele. Portanto, inclusive já se experimentou fazer, com alguma atualidade, porque tem que ser feito em cima da hora, atores comentarem qualquer coisa que aconteceu ontem, numa cena de café, imaginemos, e que passa no episódio da manhã. Faço-me entender. Sim. Portanto, é uma cena que está a ser gravada não para um episódio que vai ser emitido daqui a, digamos, 2, 3 semanas, mas que vai ser emitido amanhã. Portanto, podem comentar a vitória de um clube de futebol ou a vitória de alguém numas eleições, porque está atual. Mas isso é mais difícil de fazer e não é feito com tanta frequência assim. Mas qual é a importância disso, de estar a seguir essa atualidade? A atualidade é importante na escrita da novela, estou a dar a minha opinião, porque nas novelas normalmente debatem-se assuntos que
quem as compra, quem as escreve, quem as idealiza, acham que são assuntos importantes para as massas, ou para quem vê este género televisivo. As novelas são feitas e continuarão a ser feitas para as pessoas que gostam de ver novela. E eu conheço pessoas de vários estratos sociais ou de várias idades que gostam de novela. Não tem nada a ver com a classe A, B ou C. É feito para o tipo de espectador que gosta de ver telenovela. E estes temas são decididos tendo em conta que é importante falar da idade idosa, do HIV, de assuntos, de temas algo polémicos ou que precisam de ser debatidos. Homossexualidade. Em todas as novelas há uma série de temas que são debatidos diariamente na sociedade. E a novela aponta para a ideia de quem escreve. Não é? Quem escreve e quem constrói a história vê este tema a ser debatido por aquele personagem desta forma. E então, a pergunta que me fizeste acho que tem mais a ver com isto, que é a atualidade dos temas que se debatem, a crise, por exemplo, a falta de trabalho, a falta de meios de subsistência para muita gente. Isso, obviamente, que deve ser falado nas novelas, porque é uma realidade e a maioria das pessoas vai ver. Vai ver e sente-se... identifica-se com o que está a ver. E disseste bem, isto é, no geral é um trabalho de equipa, não é? E são os atores que, no fundo, depois representam a história e são eles que dão a cara ao público. O nosso próximo convidado é o Éric Santos, que já é bem conhecido do público. Como é que começaste a tua carreira, Éric? Olha, devem estar quase a fazer 20 anos. E era um sonho de há muito tempo que tinha, mas inicialmente era muito mais apaixonado pela música, tanto que sou até hoje. Só que depois houve ali uma altura em que eu tive uma banda com uns amigos meus, e na altura eu já era bastante mais responsável do que eles, e queria ensaiar, queria fazer as coisas bem, e eles não apareciam. E isso um dia chateou-me. E eu disse, porque é que eu tenho que estar a trabalhar com gente que não gosta de ser responsável, fazem tudo às 3 pancadas, tenho que arranjar uma coisa em que eu possa trabalhar sozinho. Eu tanto sozinho, eu aí decido. E depois a minha outra paixão era a representação, e eu gostava, via televisão, via filmes, e tive sempre uma grande paixão pela representação. E aí surgiu uma oportunidade. Comecei até por ir para um concurso de televisão, que dava num canal concorrente deste, não sei se posso dizer, na SIC. É melhor não. Mas agora já disse. Mas foi em 96, foi um programa, e então eu na altura participei, venci aquela primeira vez, achei que aquilo até podia ser o início, mas de facto não foi, porque não valia nada ter participado num concurso, isso não tinha nada a ver com representação. E depois então comecei a fazer ações de formação, foi numa altura, na altura de 96, 98, até que começaram a haver algumas ações de formação mais direcionadas para a televisão, porque inicialmente quem fazia televisão nas primeiras novelas portuguesas eram atores de teatro, basicamente, e naquela altura chegou a Portugal o André Cerqueira, em 98, e veio fazer, ele e a mulher, uma ação de formação para atores que estivessem mais ligados à televisão, que quisessem fazer telenovela e coisas mais ligadas às câmaras. E foi nessa altura então que comecei, devagarinho, fui fazendo uma aqui, outra ali, e as tantas os anos passaram. E agora é um ator já conceituado. Mas o primeiro trabalho foi assim uma surpresa? Foi um casting e foi logo aceite? Teve que se esforçar para ser aceite? Eu comecei por fazer publicidade, e na primeira que fiz foi muito interessante, porque hoje... quando olho para trás, vi eu a dizer uma frase simples, que numa altura como hoje, se eu me enganasse naquilo, aquilo era muito mau para mim, mas lembro-me de que repeti 18 takes para fazer aquilo, era no aeroporto, e aquilo subia umas escadas rolantes, e quando chegava lá acima estava a câmara a apontar para mim, e eu tinha que dizer uma frase a fazer promoção àquele produto. Que era qual já agora?
Eram umas viagens de pela TAP para Portugal, uma coisa assim. E quando chegava lá acima tinha que dizer uma frase, porque me é familiar, porque eu hoje ainda me lembro, se eu agora puxar aqui um bocado, mas na altura foi assim um trauma que... Mas correu, aquilo passou e eu disse, bom, não é assim tão simples. Pronto, e foi assim que começou. Hoje em dia não, hoje em dia dão-nos meia página de texto ou uma página de texto e com o devido tempo a gente memoriza e diz. A Catarina sabe bem disso e é isso que eu queria passar à Catarina, porque ficou o melhor para o fim. Se assim posso dizer, a Catarina é formada em teatro e tem um longo currículo tanto em teatro como em televisão. Sempre achou que ia ser atriz? Sempre pensou ser? Sempre, sempre. Eu aos 8 anos descobri, eu sempre quis, acho que sempre quis ser atriz. Quis é bom. Aos 8 anos eu vi um filme e tomei consciência de que havia a profissão, de que as pessoas podiam ser pagas e fazer aquilo que eu gostava de fazer, cantar, dançar, representar, e que podiam ganhar dinheiro com isso, como se ganhava a ser médico ou a ser professor. E então decidi que queria ser atriz aos 8. Aos 11 comecei a ser atriz profissional. Aos 21, 22 foi quando fui finalmente para o Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema, tirar o curso. E pronto, eu nunca fiz mais nada. A formação é importante? Eu acho que sim, eu acho que a formação é essencial. A formação é essencial. Isto é uma profissão muito complicada, porque tudo aquilo que lida com o talento, todas as formas de arte, claro que há pessoas que podem pintar muito bem sem nunca terem tido uma aula, mas de certeza que podem fazê-lo muito melhor se souberem várias técnicas, se tiverem passado por uma série de mestres, fazem de certeza muito melhor. Ou seja, o talento é uma base. O contrário também é verdade, não serve de nada ter escola e não ter talento, porque por mais que se aprenda, tudo que é área artística não vale a pena ir lá sem talento, mas acho que é fundamental. Acho que talento é o princípio para se começar a descobrir depois como é que isto se faz mesmo, como é que nos dias em que o talento não está à flor da pele, como é que nós lidamos com isto. Exato. Como vou à escola foi exatamente isso. Eu tinha acabado de ser protagonista de uma série e era a primeira vez que era protagonista e de repente... disse, esta responsabilidade, e se isto falha, se a minha intuição falha, se eu não sei, se eu não consigo fazer isto. Qual foi o primeiro trabalho da Catarina? O primeiro de televisão, isto não era o primeiro, foi o primeiro como protagonista, não era o primeiro. O primeiro de televisão terá sido uma coisa da RTP, um programa apresentado pelo Júlio Isidro, que se chamava Passeio dos Alegres. Deve ter sido a primeira coisa. Depois fiz mais algumas publicidades, fiz, aliás, uma só publicidade, mais alguns programas de televisão e fiz a segunda telenovela que foi feita, Vila Faia. Qual é que foi a seguir à a Vila Passarela? Faia, Foi qual? Foi a terceira? Origens. Então fiz a terceira. Portanto, a primeira vez que fiz telenovela foi com a Passarela, que foi a terceira telenovela portuguesa que foi feita. Portanto, há muito tempo. Há quantos anos é que foi? Não, foi a quarta. Foi a quarta. Qual é que ficou pelo meio? Foi a Chuva na Areia. E eu também participei nessa também. Pois Eduardo aqui pode nos dar com mais eu tenho o conhecimento de telenovelas e da história da televisão portuguesa. Mas então podemos partir daí, Duarte. Houve uma evolução das novelas portuguesas? Aumentou-se a produção? Há pouco o Érico falava do André Cerqueira, que foi um elemento da Plural que evoluiu dentro da Plural alguma coisa do seu trabalho. As novelas, eu não sei exatamente onde é que elas começam, se começam no Brasil, se começam noutro país qualquer da América Latina, mas acho que é um formato latino-americano, garantidamente. E nós começámos a ver novelas, eu pelo menos tenho 40 anos, comecei a ver novelas nos anos 70 com o início da Gabriela, do Casarão, da Dona Xepa, de uma série de novelas que se calhar... Que a Escrava Isaura, depois o Sassaricando e todas aquelas novelas semicómicas e que também trazem... E eles próprios envolvem a novela em vários formatos. E em Portugal, a primeira novela começou com a Vila Faia, com a carolice de algumas pessoas que acreditavam que nós também, em Portugal, éramos capazes de ter uma produção
e uma escola de ficção televisiva como a telenovela e as séries e toda a ficção que se pode fazer em televisão. E se não estou em erro, e a ver se não falho ninguém, foi o Nicolau Breiner, foi o Til Krasman como produtor, foi o meu pai realizou na altura, e eu desde criança que acompanho um bocadinho esta vida, vá lá, e sei o que é que custa e o que é que custou na altura, ele realizou, e foi o Francisco Nicholson quem escreveu. E eles os quatro... O Krasman também na direção musical. Na direção musical também. Eles faziam um bocado de tudo. Eles na altura, por exemplo, tinham 3 câmaras em estúdio e se era preciso ir fazer exteriores, ficavam 2 câmaras em estúdio e sacava-se uma câmara para exterior e a equipa repartia-se ao meio e ficavam a montar o episódio num dia para ir para o ar no dia a seguir. Quer dizer, tu acompanhaste tudo isso e foi por essa criança, razão que como quando criança. Fizeste o remake, depois mais tarde, não é? Estava aqui o segredo, mas agora já Isso foi uma grande desvendaste. coincidência. Fizeste tudo diferente do que eles tinham feito. Não. Aliás, quem coordenou o projeto da segunda Vila Faia não fui eu, foi a Patrícia Sequeira, que é uma pessoa que também, em grande parte, é responsável por eu hoje ser realizador há 7 anos. Mas a Patrícia Sequeira é que fez, portanto, nos moldes de hoje, na altura em que o meu pai realizava, o realizador dormia 3 horas por dia. Hoje já é mais normal, hoje os realizadores já conseguem dormir 5, 6 horas por dia. Mas, no entanto, há mais pessoas a fazer. É preciso um coordenador, não é? É uma pessoa que acompanha as reuniões todas com o canal, com quem escreve, com quem veste, com quem desenha os cenários e por aí fora. Mas entre a primeira Vila Faia e a segunda Vila Faia houve um caminho enorme que nós portugueses percorremos e que a televisão portuguesa percorreu entre 1982 e 2008. 82 e 2000 eu acho que a Vila Faia foi feita em 2007, por altura da comemoração dos 25 anos, e depois foi emitida um pouco mais tarde. Nós começámos a gravar outubro, novembro, Vindimas, que era aquilo em que começava a novela, era na produção do vinho e das vindimas, na história. E depois foi emitida 6 meses depois, mas sim. Exatamente. Com Então dizias, diferença. nesse período cresceu muito. Cresceu exponencialmente. Quer dizer, nós temos em Portugal, fora a falta de dinheiro, mas isso é geral em todas as áreas, acho eu. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro nos bolsos. Já ouvi dizer. Mas, fora a falta de dinheiro, nós temos atores, realizadores, operadores de câmara, operadores de áudio, técnicos das mais variadas funções, responsáveis de guarda-roupa, maquilhadores, responsáveis estéticos, diretores de arte, produção. Em todos estes setores, não quer dizer que em todos haja o mesmo nível de desenvolvimento, mas nós temos uma capacidade produtiva enorme. Os atores de novela e quem faz novela, para mim, são os atores... Quer dizer, acho que um ator é um ator em qualquer situação. Em cinema, em televisão, em telenovela. É verdade, Eric. Um ator é ator de tudo. Eu acho que um ator é um ator. Qual é? Existe diferença entre ser ator de teatro, cinema ou novela? Na minha humilde opinião, acho que há diferença, não é? Há diferença. Embora que os atores devem estar preparados para enfrentar qualquer um desses cenários, seja a televisão, seja o cinema, seja na locução, seja para contar histórias. Portanto, existem várias formas em que o ator deve, de facto, estar preparado para isso. Agora, também sabemos que existe muita gente que não consegue fazer a transição de uma coisa para a outra, porque é ator tanto aquele que faz teatro, que está em palco, como é aquele que está na televisão ou está na telenovela. Agora, é preciso conhecer os caminhos de cada linguagem que está aí. Eu não posso ir com o teatro para a televisão, mas também não posso ir com a televisão para o palco. O que é característico de um ator de televisão, neste caso de novela? O que é preciso... De uma forma muito básica, se nós estivéssemos agora aqui num palco, a maneira como eu coloco a minha voz, como eu projeto a minha voz, tinha que ser completamente diferente desta que está aqui, que na televisão, por sermos apoiados com microfones, podemos falar naturalmente, normalmente. Se eu estiver no teatro, eu tenho que fazer as coisas com outra grandiosidade, porque se eu quiser mostrar tristeza, imaginemos na televisão,
quase que nem posso pestanejar, quase que se me fecha um plano na cara eu tenho que estar... A tristeza, como é que eu vou fazê-la ali? Eu não posso abrir os braços, não posso fazer grandes coisas, porque vou estragar tudo. Fica demasiado... Às vezes, só um piscar de olhos, aquilo torna-se... Os realizadores dizem logo isso, que é gigantesco. Não pode levantar. E temos que mostrar a tristeza com um olhar, com uma expressão da maior simplicidade possível. Agora, isto no teatro eu não consigo fazer, porque se eu no teatro ponho-me a fazer uma carinha assim aqui, então como é que a pessoa lá ao fundo entende? Então eu tenho que ir buscar a minha expressão corporal para que essa linguagem passe lá para trás. Quem estiver lá atrás, olhe e diz, ele está triste, mesmo sem eu dizer palavra nenhuma. Basicamente, para qualquer pessoa entender, é isto aqui. Exato. Podes mencionar outras características de um ator de novela? É assim tão diferente, Catarina? Não, eu acho que um ator é um ator. As linguagens é que são diferentes para telenovela, para dobragens, para filmes, a forma como se trabalha, o ritmo com que se trabalha é diferente. O Acho que ator era é um como ator. a Catarina, desculpa interromper, era como tu há bocadinho falavas na técnica e nas técnicas várias e nos mestres vários. Quanto mais armas tivermos... Claro, é isso. E tem de adaptar a linguagem, a sua linguagem, ao meio que está a transmiti-la. Se é o teatro, tem determinado tipo de linguagem, se é televisão tem outro, se é cinema tem outro. Se tiverem estúdio a fazer dobragens para um filme de desenho animado, o trabalho é o mesmo, mas é todo só com a voz, porque não acho... Portanto, é uma questão de adaptação, mas é tudo Catarina, igual. só para dizer, se for uma publicidade, às vezes pedem-nos, faz a voz mais institucional. Já não serve eu colocar a voz de uma maneira como se estivesse a fazer uma publicidade mais, que não seja institucional, que seja, por exemplo, um produto mais comercial. Eu, se quiser mostrar um banco e quiser colocar a minha voz a mostrar que é um banco, eu tenho que metê-la de uma forma. Se for um produto como uma pizza ou qualquer coisa assim, eu já não vou meter a voz daquela maneira. Até nisso, nós temos que saber as diferenças de uma coisa e de outra. Exato. Mas e as rotinas de trabalho de um ator variam também? As novelas, ouvi dizer que vocês têm muitas horas de trabalho, por exemplo. É verdade? Mas é tão bom. Se eu te disser que no último dia que estive a gravar, entrei no estúdio, de manhã eram 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e saí às 8 da noite e só parei para almoçar, porque em 27 cenas eu entrava em 24 com bastante texto. Imagino o que é meter aquelas cenas todas na cabeça, que depois ninguém tem paciência, na equipa, de aturar muitos enganos. Não há hipótese. Não se pode enganar muito. Não é realizador, é ou não é? Sim, convém que o texto... Vocês deles não esperam enganos nenhuns, não é? Poucos não, enganos, dizer, alguns, mas nós estamos a trabalhar com seres humanos, não estamos se nós não quiséssemos enganos e emoção e coisas, fazíamos telenovelas e televisão com robôs e depois punha-se lá uma... Qualquer dia é assim, mas qualquer dia vamos ser substituídos por robôs. Mas qual é o tempo que vocês têm para se preparar, Catarina? Pouco. Se for telenovela... Se for depende, telenovela. se for telenovela é pouquinho. Mas também uma coisa é verdade. Quando eu já tive as duas experiências de fazer telenovelas inteiras e de fazer participações. Fazer participações é terrível, porque uma pessoa tem pouco tempo para se preparar, seja como for, mas nem sequer conhece a sua personagem, não sabe, não está enquadrado dentro do ritmo do resto da equipa, dos outros atores. E é um trabalho dificílimo, dificílimo. Quando é uma telenovela inteira, os primeiros não digo 2 meses, o primeiro mês custa, dá trabalho, memorizar o texto. Mas se a coisa for bem escrita, ou não, ou mesmo às vezes nós também começamos a fazer uns remendozinhos, a determinada altura já é tão lógico que aquela pessoa, que é aquela nossa outra pessoa, perante aquela situação só vai responder daquela maneira. Portanto, lê-se o texto uma vez... Em termos de texto está sabido. E a personagem também já está tão segura que eu acho que até podiam escrever um guiãozinho e mandar improvisar que já está na personagem, já está a pensar como ela. Isto é o ponto de vista de uma atriz. Exatamente. Só me perguntaram o meu ponto de vista. Mas eu até vos digo uma coisa que é capaz de ser interessante quase no seguimento do raciocínio da Catarina, porque nós quando fizemos a última novela em que fazíamos de marido e mulher, nessa telenovela, passado um tempo, começamos a ter os primeiros episódios, e líamos os primeiros episódios e pronto, e fomos encontrando os personagens. Passado um tempo, havia coisas que ela dizia, nos tais remendos que ela diz, que quem escreve começou-se a adaptar a ela. A dizer, olha, a Dirce pensa assim.
então já escreviam mais ou menos com o que ela dava na novela, porque eles vêm e dizem, bom, vamos nos adaptar. Isto ser um trabalho contínuo e estar sempre a ser escrito também permite estas adaptações, não só às vontades do público, à forma como os atores vão dando corpo às personagens. Também aconteceu, por exemplo, com a Carla Andrino. A Carla Andrino foi a personagem da perfeitamente. Carla Andrino, ela agarrou a personagem, fez ela uma personagem de tal maneira forte nesta tal telenovela que estamos a falar, que de repente eles escreviam aquilo que a Carla dizia. Porque era muito melhor, e foi de tal maneira melhor que ela acabou esta e foi imediatamente convidada para ir gravar uma para o Brasil. Um trabalho absolutamente espetacular, porque ela era a personagem, era fabuloso. Duarte, há esta liberdade dos atores, eles próprios serem espontâneos? Quer dizer, depende dos trabalhos, nem sempre. Cada caso é um caso. Eu não participei nesta novela que eles estão a comentar e eu admiro também, e já me aconteceu isso, a capacidade que os atores têm de pegar no texto e sem grandes alterações, porque nós, no compromisso de gravarmos muitas coisas por dia, se tivermos a modificar tudo e mais alguma coisa, começamos a perder algum tempo do tempo que precisamos para trabalhar. Acredito que os atores possam, efetivamente, fazer uma adaptação do texto que está escrito àquilo que eles trabalharam como atores na exploração da personagem, mas se olharmos para isto como um método mais produtivo, eu acho que há um guionista, há um realizador e há atores e há a direção de atores. Não estamos a falar de alterações de texto. Não é Duarte, eram alteração. coisas simples. Por exemplo, a minha personagem dizia muito ai, minha Rica Santana. E era uma expressão que ela usava Pois, muito. E, portanto, era às vezes no meio de coisas que fazia falta... Por aí, no próprio exato, ritmo por aí, da minha forma de falar, e fazia falta aquela expressão... São coisinhas, não era alteração dos textos. Por aí é que eu comecei por dizer que admiro o trabalho que os atores têm dentro do trabalho que fazem, que a sua personagem faz, poderem acrescentar algo. E tudo a acrescentar, nada a retirar. Tudo bem. Aquilo que nós podemos falar como alteração de texto, isso aí é uma coisa que vai contra o processo produtivo um bocadinho. Quer dizer, às vezes não há, se calhar quem escreva à altura de quem está depois a fazer as personagens, ou vice-versa. Também acontece o contrário, textos muito bons mal representados. Exato. Quer dizer, o ideal é que cada macaco no seu galho, cada técnico da sua função e cada um a fazer o melhor. Deixa-me só dizer o seguinte, porque isto no fundo nem sequer o princípio não é modificar as coisas, só que quem dá vida ao personagem somos nós. Claro. E chega ali uma altura em que é preciso para torná-lo real, para quando as pessoas olharem para aquele personagem de facto sentirem que é mesmo real, como é que ele está a fazer isto? Se não fizermos isso, e se nós ficarmos às vezes muito cingidos àquilo que está escrito, com todo o respeito que temos que ter pela obra, porque houve alguém que escreveu, não é? E temos que respeitar. Se nós, no teatro, não podemos dizer uma linha ao lado de Shakespeare, porque não se pode, não é? Atenção a isso, não se pode dizer, aí tem que ser mesmo. Aqui vamos ter o mesmo princípio de respeito. Só que, no processo, há sentimentos que depois aparecem e que o personagem precisa mesmo daquilo. E muitas vezes, até os guionistas agradecem. Porque ainda não chegámos a um tempo, que para mim há de ser o tempo ideal. No Brasil, por exemplo, é impensável um Lima Duarte ou um qualquer ator com anos e anos de carreira pedir para mudarem qualquer coisa. Não, eles dizem o que ali está escrito. Exato. Porquê? Porque já houve um processo em que a história é construída, em que os atores são preparados para essa história e tudo isto é uma pré-produção que provavelmente começa 3, 4 meses antes de começarem a gravar. E aí os atores estão mais do que à vontade para dizer aquilo que está escrito, porque os escritores já trabalharam com eles. Portanto, já houve um processo que funcionou assim. Aqui em Portugal, infelizmente, é tudo feito, o tempo de pré-produção é muito pouco. Eu admiro os atores que conseguem, às vezes, em espaços reduzidos, e como a Catarina há pouco dizia, naquelas participações, olha, podes gravar depois da manhã, vais fazer uma advogada, que não sei o que mais, estás disponível? Se a Catarina estiver disponível e quiser participar, está disponível, mas ela não tem tempo físico para se preparar. Vamos ver algumas fotografias de alguns dos trabalhos da Catarina e, Catarina, gostaríamos que fosses comentando. Está bem. Isto é exatamente a telenovela que estávamos agora a falar.
em que eras a Dirce. Exatamente, Novela a era minha outra? personagem era Dirce Santos, era casada com este belíssimo rapaz que está aqui ao meu lado. Com quem é que estás a A contracenar? Margarida Marinho. A Margarida Marinho. E pronto, aqui é a mesma telenovela. Este seria um dos filhos da Margarida Marinho, o Pedro Carvalho. Eu sou péssima para nomes. Eu vou pedir desculpa se falhar em Mas alguma estão coisa. aqui num momento Exatamente, de o muita Pedro agitação. Carvalho, eu trabalhava numa casa, tinha uma série de os vários miúdos a meu cargo, alguns são filhos da Margarida, outros não, da personagem da Margarida Isto é a Marinho. outra? A novela? Era outra. É a mesma novela. Também é uma coisa curiosa, o trabalhar com crianças é muito complicado. O João Reis. E aqui? E esta aqui era a Senhora das Águas. A Senhora das Águas. Ao meu lado está o João Reis. Isto também é a mesma Aqui qual era a tua personagem. personagem? Era uma prostituta. Nestas imagens não... isto já é outra. Na outra anterior eu era uma prostituta e o João Reis tinha um bar no qual eu me costumava prostituir e a determinada altura ele convida-me a trabalhar com ele no bar para ver se deixava Mudava de vida. a má vida. A parte da má vida era mais engraçada. A personagem na parte da má vida era muito engraçada. Isto aqui, aquela outra era com a Margarida Villanova e o Manuel Cavaco. Sim. Eu gravei 2 no Algarve, foi uma delas. É que não me Mas lembro isto foi um mesmo. momento, não é preciso que Não me falemos lembro com qual era. exatidão. Esta mas pronto. também é essa Momento mesma de- telenovela. Isto é momentos em cena, no fundo, não é? A maior Sim, parte, sim, não é? são de várias telenovelas. Isto aqui Esta eras pequena, era não? muito novinha. Era com o Jorge Paixão da Costa, o realizador que ali se vê com o chapéu é o Jorge Paixão da Costa. Agora, eu trabalhei com ele Aqui tantas estás a receber vezes as orientações. que há de ser uma das 4 coisas que eu fiz com ele. Os Polícias, ou um filme que se chamava Le Fantôme du Palais, ou... eu não sei. Mas ali estavas a receber algumas instruções? Ou... Devia estar a receber, devia. Aqui vamos ver mais algumas fotografias tuas com o Érica, porque boa. vocês fizeram já de marido um e casal mulher, né? Já maravilha. tinham dito aqui. Não é lindo? Foi a primeira vez que Foi a contracenaram primeira juntos. vez que contracenámos. A coisa deve ter funcionado bem. Pouco tempo depois fizemos uma publicidade, também juntos, também como marido e mulher. Foi Com a fácil mesma trabalharem filha um que com o nós tínhamos. outro? Está ali. Lá está. Aquela baixinha ao nosso lado é a nossa filha. Foi fácil trabalharem um Vitalina. com o outro? Sim, muito O Érico não é complicado? Exato. Então, quer dizer, vocês têm uma infinidade de papéis que podem representar. Vocês escolhem os papéis que querem fazer ou é um bocadinho condicionado? É condicionado. Depende. Não... Quase conforme, desculpa, Catarina, conforme os realizadores e as produtoras vão conhecendo o nosso trabalho, depois também começam a imaginar-nos em certos sítios. Imaginam-nos, olha, aqui ficava bem o fulano tal, ali ficava bem aquele. E já pensam assim. Ele é não bonzinho, escolhemos ele tem assim nada. um ar assim. O trabalho é tão escasso. É isso tão que eu queria escasso chegar assim que aí. aparece Já ouvimos normalmente uma pessoa. outra atriz. Pode-se, em última análise, dizer, se for mesmo muito contra, dizer não, isto não faço. Ou se for realmente prejudicial, Como por exemplo. como por exemplo... Não sei, não consigo Não, dar um isso eu exemplo. perguntava. Por exemplo, agora, atualmente, já não nego trabalho, porque como ele não aparece, cada vez que aparece qualquer coisinha... Mas aqui, eu lembro-me, por exemplo, aqui há uns anos, ter dito que não fazia uma coisa porque porque não acreditava no trabalho, não acreditava que aquele fosse papel para mim e, portanto, dizia, não, isto... Não acreditei que eu pudesse fazer dentro daquela equipa, dentro daquilo que era um bom trabalho. Exato. Mas perguntava Mas- se não é também muito limitado para os atores africanos a conseguir papéis nas novelas portuguesas. É um bocadinho porque ainda não se pensa que o ator africano também vende, que essa é a expressão. Então pensa-se um bocadinho que não vai vender tanto, se calhar as pessoas não vão gostar, o que não é verdade, não é mesmo verdade, de todo, porque nós fizemos esta dupla, aliás, esta família na novela, e quem viu a novela sabe, por exemplo, nunca apareceram cenas da casa, da família da Dirce e do Jair, nunca apareceram, porque todos os locais em que nós aparecíamos
Era ou na cozinha, onde ela trabalhava, na casa onde ela trabalhava, nesse local, nesse decor, ou então na oficina onde eu trabalhava. Mas a casa desta família, ou na escola de vela, mas não tínhamos a nossa casa. Poderia ser também um cenário. Podia ser também um cenário interessante, porque não? Mas não se pensou nisso, achou-se que não. Eu sinto que a coisa quer evoluir e vai ter que evoluir quase obrigatoriamente, porque é como tudo. Mas ainda é um bocadinho difícil e depois há estas coisas que existem gerações e gerações de pessoas que já nasceram cá, que são tão portugueses como os outros, mas ainda se pensa que para aparecer no projeto tem que o guionista já escreveu logo, esta é uma família negra, porque como homem às vezes não é possível, porque é que eu não posso ser o advogado, porque é que eu não posso aparecer mais vezes a fazer desta forma, mas ainda não consegui entender porque é que certas pessoas que estão em certas posições não querem pensar assim. O mundo hoje em dia já tem o presidente Barack Obama lá nos Estados Unidos, o presidente da Câmara de Lisboa aqui, mas porque é que na novela também não começa a ser mais habitual, mais normal? Vamos também depois, se calhar, perguntar a Duarte, mas vamos agora ver Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa que estreou em 1982 na RTP e que foi realizada por Nuno Teixeira, pai do nosso convidado Duarte Teixeira. Vamos recordar esta história com algumas imagens do arquivo da RTP. Joana! Joana, sou eu! Joana, ai meu Deus, minha filha, mas o que é que foi isto? O que é que Joana! Filha, o que é que foi? Joana! Ai meu Deus! Oh Pedro, ajuda, filha! Eu estava aqui ao lado do Rio Grito, parece que desmaiou. Ai, minha filha! Olha, minha filha, menina! Está a respirar normalmente. Ai, eu acho melhor chamar um médico. É melhor chamar também o número do Dr. Magalhães lá no livrinho cinzento. É melhor chamar também o Gonçalo. Ah, pois claro, eu sou hospital. Joana! Joana! Oh, Isidra, tenha paciência. Vai buscar uma toalha de água fria para lhe pôr na testa, assim. E a Rita, vai depressa buscar uma botija de água quente. É Magalhães. Magalhães, sim, filho. Está aí o número, de certeza. Controle. Deus, Magalhães, está aqui. Oh, filha! Oh, está a voltar assim. Vai-te embora lá para fora. Vai-te embora. Já aqui vai afundar mais. Sossega que ela precisa. Joana! Oh, Joana! Sou eu a tua avó, filha. Dá cá aqui. Joana! Olha, está a ficar com corzinhas. Sou eu já, Joana. Joana, minha filha. Sou eu a tua avó. Epá, que chatice, Jesus. Não atende? Não, parece que ninguém atende Está a agora. ligar para que número? Foi para este primeiro aqui. Experimente o outro, que esse é o do consultório. Pode ser que ele esteja em casa. 3729. Está a chamar. Tá? Está. Bom dia. É de casa do Dr. Magalhães. Eu posso falar com ele? Duarte, este foi então um excerto da Vila Faia de 1982, que foi realizada pelo teu pai. Aqui a gente vê que é muito antigo, pelos penteados, pela forma de vestir, mas há outras características aqui que eram típicas de fazer televisão, novela daquela época? Acho que sim, nós temos que ver este pedaço da Vila Faia de 1982 como a televisão que se fazia há 30 anos. Se de repente
colocarem agora imagens de outros programas que passavam na RTP na altura, a Vila Faia parece uma produção de 2050. Se puserem, por exemplo, imagens da Balada de Hill Street ou de outras séries americanas que se faziam nessa altura, a Vila Faia não estava tão distante disso. A Vila Faia foi, na altura, eu era pequeno, mas lembro-me e tenho pensado e falado sobre isso ao longo dos anos, a Vila Faia, na altura, vinha nas notícias de jornal. O país inteiro, quando se estava a escrever o final, a Mariette, que era a personagem da Margarida Carpinteiro, a Mariette era prostituta. Há 30 anos, a sociedade portuguesa não pensava como pensa hoje sobre a prostituição. E a Mariette morreu porque havia um debate quase que nacional. Na Assembleia da República falava-se destas questões, como do golo do Figo, ou como o golo deste ou daquele. Era uma questão que se falava na sociedade, era o que é que as pessoas acham? Acham que esta mulher deve morrer ou deve continuar viva e deve safar? E morreu. E foi essa a opção que se deu àquela personagem que era uma prostituta. Era quase como um castigo divino de que se tens esta profissão. Ainda não se falava do HIV, nem das doenças sexualmente transmissíveis. Mas foi uma história que mexeu muito. Foi muito bem feita para as condições que se tinham, para os atores que não tinham ainda o hábito de trabalhar em televisão, se bem que acho que o trabalho que foi feito pelos atores na altura também foi extraordinário. O Nicolau Breiner, na altura, coordenou toda essa parte, se não estou em erro. O realizador também era parte integrante da escolha da história, de como os atores devem fazer ou não. E acho que foi um processo muito importante para a televisão em Portugal. Exato. E agora vamos ver o remake, que entretanto foi feito em 2008 pelo Duarte Teixeira, a nova versão de Vila Faia. Vamos ver algumas imagens. Através de contacto sexual? Para além da Inês e daquele episódio com a Mariette, tens tido relações sexuais com mais alguém? Ok. Tens usado preservativo? Madalena, sabes como é que é? Eu uso sempre, mas às vezes acontece. Bruno, as relações sexuais desprotegidas são a maior forma de transmissão. Em que planeta é que tu vives? Não vês televisão? Chegaste ontem aqui, foi? Mas como é que isso é possível? É claro, também podes ter sido contaminado com sangue infectado, através de uma transfusão, por exemplo. É esse o caso? Fizeste alguma? Não. Quer dizer, mas há tantos doentes de um lado para o outro com coisas esquisitas. Foi aqui na clínica, de certeza. Bruno! Tu és o diretor financeiro. Não és médico nem enfermeiro. Não tens contacto direto. Nem com os doentes, nem com o material. Mas isso dos vírus e das bactérias andam daí de um lado para o outro no ar. Tu tens a certeza que eu tenho hepatite B? Quer dizer, eu não me sinto mal. Eu estou bem. 1/3 das pessoas com esta doença não têm sintomas. E agora o que é que eu faço? Primeiro vais fazer as análises específicas e depois vamos ver qual é o tratamento mais adequado. Entrega estes papéis ao engenheiro Gonçalo. Já está tudo assinado, só falta ele. Deixa aí. Ai, os minutos não passam. Oh, Inês, o minuto tem 60 segundos e tu não paras de olhar para o relógio de 30 em 30 segundos. Não estás a perceber? Hoje saem os exames do Bruno e eu quero saber o que é que se passa. Vais ver que está tudo bem. Mas o problema é esse. É que se houvesse uma coisinha, eu ainda arranjava maneira dele fazer os exames. Agora assim, o que é que eu faço? Eu desconfio que tu não vais querer saber a minha opinião. Sofia, enquanto ele não fizer o espermograma, eu não vou saber se vou poder ter filhos ou não. Ai, Sofia, desculpa, eu estou a ser meio egoísta, eu só estou a falar de mim. Estou cheia de problemas com o Henrique, desculpa. Oh, Inês, tu já me ajudaste muito. Além disso, eu adoro a cama do teu quarto de hóspedes. Mas queria-te avisar que não preciso que me dês de jantar. Vais jantar com o Henrique? Não, vou ficar aqui a tratar de umas coisas até mais tarde e depois, claro, vou passar lá em casa para ir buscar o resto das minhas coisas. E aqui, Duarte, já se vê que é uma novela dos nossos dias, não é? Os Sim, temas... ela foi, inclusive é o remake, como há pouco falávamos, o remake não era vontade nossa que fosse fazer exatamente igual. Esta foi a Vila Faia que se fez em 2007, 2008, com a sociedade de 2007, 2008, com todas as adaptações inerentes ao facto da história que se passou há 30 anos agora, em 82, a ter sido feita entretanto.
Exatamente. E com muito mais condições, obviamente, com duas Vocês aqui equipas a exploraram trabalhar. mais outros cenários, o exterior, sair Não fora. percebi, desculpa. Aqui no remake exploraram mais o poder fazer imagens fora. Lembro-me na altura de dizer que também o seu houve pai só exterior. tinha 3 câmaras. Sim, e quando havia exterior. para quem não conhece o sistema produtivo de uma e outra época, na altura da primeira Vila Faia havia 3 câmaras que eram usadas para estúdio exterior e o operador de câmara que ia fazer esta ou aquela imagem exterior pegava na câmara e o realizador não era desdobrável, só havia um realizador. Eu preciso de dizer que nesta novela, neste remake da Vila Faia, houve uma coordenação geral de projeto, de realização, que é da Patrícia Sequeira, e eu e o Sérgio Graciano fizemos a realização, eu em estúdio, o Sérgio em exteriores, mais. E eu perguntava se foi uma coincidência seres tu o filho do primeiro não, realizador. sim, ou por outra, sim, foi uma grande coincidência. Eu, na altura em que a Vila Faia começou a ser feita na SP, eu estava numa equipa onde tínhamos vindo de 2 anos de trabalho em parceria noutra produtora, na NBP, atual Plural, onde fizemos com esta mesma equipa, a Patrícia, eu e o Sérgio, onde fizemos 1 ano e tal de Morangos com Açúcar, que foi uma novela que termina este ano a sua produção, mas que tem gravado ao longo dos anos, e que também gostei de fazer, porque foi um projeto de arranque, e na altura gostávamos de saber diariamente que os Morangos era o programa mais visto daquele dia ou do dia anterior. Fizemos também outra novela na Plural e depois houve uma cisão na direção dessa produtora que formou a nova SP e, por coincidência, a equipa que veio de lá fez a Vila Faia encomendada pela RTP, porque na altura celebravam-se 25 anos da RTP e 25 anos da Vila Faia e 50 anos da RTP. E, portanto, foi um projeto que marcou ali uma data histórica, basicamente. Exato. Éric, tu participaste numa novela que ganhou um Emmy. Isso é importante para o reconhecimento das novelas? Exato, enquanto ator. Isso é importante, mas a minha participação é muito pequena. Eu apenas fiz 2 ou 3 episódios, se não estou em erro. Mas fiquei feliz pela novela ter ganho, porque é bom para todos quando a produção avança, quando vai mais longe das fronteiras aqui do nosso Portugal pequenino. É sempre muito bom saber, entre produtoras brasileiras, outras produtoras em outras partes do mundo que também produzem muito telenovela, este género, e quando Portugal ganha um prémio, seja qual for a produtora que estiver em causa, é sempre bom para todos os atores e para todos os realizadores. É sempre bom, é um reconhecimento que acho que é de todos. Felizmente estava nesse projeto e tenho a minha quota à parte lá e fiquei feliz por isso. Exato. Esse é um reconhecimento que todos os atores gostariam de ter. Eu era mais o Oscar, mas vá. Mas é... Não, claro que é importante, claro que é importante. As nossas telenovelas, ao que eu sei, são vendidas para N países, desde países de leste a países daqueles impensáveis, Vietnã, estou a dar um exemplo, mas é para esses lados, não sei se é exatamente Vietnã. Um dia vão passear ao Vietnã e são abordados na rua por alguém. Aconteceu uma pessoa de repente chegar lá e ver uma telenovela nossa num daqueles países, Iémen, um sítio qualquer. Eu já vi na Turquia, portanto, uma vez. Elas, assim como assim, já são exportadas para muitos países. Portanto, as nossas telenovelas já são muito vistas e pronto, e o reconhecimento internacional de que têm qualidade e os prémios, é claro que é ótimo para nós. Catarina, eu não tenho nenhum. Achas que chegaste ao topo da carreira? Que não, ainda há nem muito pouco por mais fazer? ou menos. Não, eu acho que nem sequer tenho carreira, que tenho vindo a fazer coisas. Se uma carreira, não sei, acho que implica um trabalho constante, permanente, e não acontece. Porque sou capaz de trabalhar, já me aconteceu, quer dizer, há 20 anos atrás trabalhava ininterruptamente como atriz. A partir de determinada altura resolvi que ia para o conservatório. E quando saí do conservatório, portanto, quando acabei o curso, o mercado, e durante o tempo do curso eu não podia trabalhar, tinha mudado muito. Eu deixei de ter trabalho com a mesma frequência. E neste momento, eu posso lhe dizer que a última telenovela que gravei foi há 3 anos, 3, 4, portanto, não há carreira, há trabalho como atriz, sou atriz, não sou mais nada. Exato. Então só é atriz quando se tem trabalho e quando sou não sempre se tem atriz, trabalho. agora, não posso é falar em carreira.
Não sou outra coisa, nunca tirei um café na vida, nunca fiz mais nada a não ser trabalhar nisto. Trabalhar com atores, formar atores. Toda a minha vida é isto. Agora, não se pode falar em carreira como atriz. Carreira. Então, o que é que tens feito quando não estás a representar? Tens dado aulas de teatro? Também dou aulas de teatro. Neste momento estou a dar aulas numa escola de teatro musical. Eu estreiei-me com um espetáculo de teatro musical com 11 anos. E, portanto, canto, danço, e gosto também bastante deste lado. Um lado também muito complicado, porque é o lado em que é mais difícil o público acreditar. De repente uma pessoa está a falar e de repente começa a cantar e a dançar. Pronto, dou aulas, dou a parte de interpretação, já dei em escolas oficiais, normalmente colégios privados, aulas de teatro, 7º, 8º e 9º. Que acaba sendo uma atividade extracurricular, mais Não, curricular, 7º, 8º e 9º, obrigatório, com a atribuição de nota no final do ano e direito a chumbo, se acumularem com mais 2. Teatro? Sim, é teatro. As escolas podem ter... Ensino articulado. Não, o ensino, as disciplinas artísticas, não sei qual é o nome que agora se dá, porque aquilo está sempre a mudar. No meu tempo havia trabalhos manuais e educação visual. Neste momento, as escolas podem todas ter trabalhos manuais, educação visual, música, dança, teatro e mais uma ou duas. A verdade é que a maior parte das escolas, mas é obrigatório e tem de ter nota, não abrem as opções artísticas, porque como não têm espaço físico para conter normalmente as escolas têm um ginásio, portanto abrem apenas aquelas em que os alunos estão sentados na sala de aula quietos. Mas, portanto, as escolas que podem e conseguem abrir, é uma disciplina como outra qualquer. Posso dizer que no 9º ano tem mais horas de teatro do que tem de francês, são 3 horas semanais de teatro. Exato. Eduardo, dizias há pouco que também ganhaste um Emmy, é importante. Não, também fiz parte de uma novela que ganhou um Emmy. Está ela por ela. Não deram um Emmy só a mim. Não, a novela Laços de Sangue, onde eu fui também um dos realizadores, ganhou logo no ano a seguir à TVI ter ganho esse Emmy. Foram 2 anos consecutivos em que Portugal marcou presença nos Emmys. Isso foi importante? Foi. É importantíssimo que eu acho que isto até é um prémio mais para nós do que para fora. Quer dizer, os americanos sabem lá que novelas é que passam em Portugal ou nas Filipinas ou no Brasil. Os Emmys são uma entrega de prémios essencialmente para a televisão norte-americana. Depois há uma série de prémios internacionais que são dados às cadeias internacionais que produzem noutras zonas do mundo. As novelas no Brasil e nas Filipinas e nesses países todos que têm mais de 200 milhões de habitantes são produtos tão consumidos como qualquer série americana de culto, não é? Mas para nós, que queremos fazer crescer esta área, esta produção de ficção em português, no nosso caso, é muito bom, porque a brincar, somos a 5ª ou a 6ª língua mais falada do mundo, portanto, nós podemos fazer coisas em português para muitos espectadores, sejam eles de que países forem, mas acho que é um prémio mais importante para a nossa comunidade portuguesa, porque o Emmy é um reconhecimento extra o nosso mundo, não é? Extra novela, de uma coisa que nós fazemos diariamente com muito amor, com muito trabalho, com muitas horas de trabalho. Exato, e por isso mais seja um reconhecimento nosso mesmo, na nossa comunidade portuguesa, vá lá. Exato. Eric, já fiz a pergunta à Catarina, termino contigo, porque já estamos mesmo na reta final do programa. É se tu achas que ainda te falta, já chegaste ao topo, já és um ator de carreira, não sei, se ainda te falta mais, falta de chegar ainda mais longe, ou gostarias de chegar mais longe? Eu costumo dizer que é um pensamento meu, vale o que vale. Quando um escritor ganha um prémio máximo como um prémio Nobel, depois o que é que vai fazer a seguir? Tem que fazer outra coisa. Ou quando um ator ganha um Oscar, o que é que vai? Tem que continuar a fazer outra coisa qualquer. Ganhei um Oscar, agora fico ali e a seguir tenho que ganhar outro Oscar. Essa responsabilidade não existe, não é? Naquele ano ganhou o Oscar e no ano a seguir, se calhar, não vai ganhar absolutamente nada. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que eu não atingi, nem sei se um dia vou atingir. Há grandes momentos na vida, isso sim, acredito sim. Que há momentos na vida que nos marcam
e que são tanto como nasceu um primeiro filho, a gente é um grande momento na vida. Ou quando casou é um grande momento na vida. Eu acho que a vida é feita desses momentos, vai-se vivendo. Eu já tive grandes glórias, já tive grandes derrotas. Mas qual é o papel de sonho? O que é que falta? Olha, eu sou feliz, por exemplo, pelo facto de já ter trabalhado nos 5 continentes que tem o planeta Terra, já trabalhei em 4 deles. Falta-me só o continente americano. E então o teu sonho é ir representar? E o meu sonho é poder chegar lá um dia, olha, tenho esse objetivo de fazer uma dessas séries que agora passam nesses canais de policiais, gosto muito daquele género. Ainda outro dia vi o Joaquim de Almeida numa nova que começou. E pronto, tenho esse sonho, é um objetivo. Se atingir, vou ser muito feliz nesse dia, mas quando acabar essa alegria toda, a seguir isso baixa e a vida tem que continuar, o que é que vou fazer? Pronto. E o nosso programa infelizmente vai ter que terminar. Obrigada aos 3 por terem estado aqui, por nos terem dado estas novas sobre o mundo das telenovelas. Por hoje é tudo. O programa Bem-vindos fica por aqui. Contacte-nos por e-mail ou pelo Facebook e já sabe, pode rever o programa em rtp.pt/play. Obrigada por ter estado aí. Até breve.